YouTube, tudo jóia com vocês? E aí, olha, os mortos não votam, beleza? Os mortos não votam. Na semana passada as pessoas estavam comentando sobre as eleições dos Estados Unidos. Joe Biden e Donald Trump. Of course Sleepy Joe wants to sleep on my accomplishment. E aí, muitas pessoas estavam falando sobre as contagens de votos e tal, e comentando sobre a contagem de votos, como estava sendo, a maior euforia dessa contagem. E aí foi muito interessante a conversa, que eu falei assim, eu vou dar uma olhada para saber, né, como estava essa corrida eleitoral e essa contagem de votos. E aí eu, sem saber, boiando no assunto, eu falei assim, chega em casa, eu vou pesquisar sobre isso. Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi dar um Google, e aí chegou lá, apareceu a seguinte manchete, né, no site do gazetabrasil.com.br, e lá apareceu a seguinte manchete: 21 mil mortos constam na lista de eleitores da Pensilvânia. Eu fiquei curioso para saber sobre isso, e essa informação, e aí dentro dessa manchete você estava falando que constava, né, nos registros dos eleitores da Pensilvânia como pessoas que estavam ativos. A Gazeta do Brasil levantou essa informação pela Public Interest Legal Foundation. Eu acho que é assim bem, né? A pronúncia é assim. Falando que o Estado falhou em manter razoavelmente seus registros de eleitores atualizados. Bem, é que isso, né, estava colocando aí em dúvida essas avaliação aí da eleição, tá certo? E houve grandes questionamentos, grandes polêmicas, mas isso não cabe nós, meros brasileiros, discutirem se é certo, se é errado, até porque nós não sabemos, né, segundo o que na realidade está acontecendo lá em cima na América do Norte. Beleza? Vamos preocupar aqui com o Brasil, né, que já tem muito problema pra gente resolver, meu amigo. Mas uma das coisas que me chamou a atenção aqui é a importância de zelar pelo caráter. Porque muitas das vezes nós colocamos o nosso caráter em xeque. Colocamos o nosso caráter em xeque. Você entendeu? Exatamente isso. Colocamos o nosso caráter em xeque. Então a palavra-chave nossa hoje é caráter. Beleza? Esquece as eleições americanas e vem com a gente. Então agora nós vamos saber o que é caráter. Vamos começar pelo conceito do que é caráter. Bem, caráter é o conjunto de características, sejam elas boas ou ruins, que vai distinguir uma pessoa ou um povo, tá certo? Com traço, fazendo traço, distinções, né? Ou seja, isso é uma caracterização do sujeito, o qual irá definir sobre a índole, sobre o temperamento, sobre a personalidade, certo? E aí nós vamos ver outros sinônimos, tá certo, de caráter, que é honestidade, aparência, afeição e humor. Tá beleza? Então nós já sabemos isso. Tá, mas nós vamos observar também que existe uma grande diferença entre caráter e reputação. Sim, caráter e reputação. Sabe por qual a diferença de um para o outro? Nós vamos observar que o caráter é aquilo que você é. E a reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é, ou que falam sobre você. Tá certo? E aí nós vamos observar que o caráter dessas pessoas são moldadas ao longo da sua vida, ao longo da vida delas. Entendeu? Porque nós vamos ver aí muitas pessoas que vivem de mentira, debaixo de mentiras, né, debaixo de desonestidades.
Isso assim é algo que faz nos refletir a situação em que vive o ser humano, tá certo? Então, nós vamos pensar assim, mas onde começa a moldar o caráter do homem? Quando começa? Onde e quando o homem começa a ser moldado? Bem, o caráter do homem é moldado desde a sua infância, tá certo? Desde a sua infância. Aí nós vamos observar algo assim fantástico. Vocês lembram? Se vocês não assistiram, assista meu vídeo falando sobre família, tá beleza? Vai lá no meu canal e assista o vídeo falando sobre família. Porque o caráter do homem é moldado, a base dele é o quê? A família. Vocês lembram que eu falei, né, que a base, que a família é a base para a formação do cidadão? Exatamente isso. O caráter do homem é formado na família. É na família que vai surgir um bom cidadão ou um mau cidadão. Tá certo? De caráter bom ou mau. As pessoas reclamam tanto sobre corrupção. Nós vamos saber que exatamente, sabe quando começa a corrupção? A corrupção ela começa nas pequenas coisas. Então não adianta nós queremos trocar governos, vou procurar um governador, e aí um presidente, um deputado, e aí nós vamos ficar procurando muita gente desonesta de caráter, vai indo, não, tem que mudar, tem que trocar. Nós vamos continuar trocando a vida toda se nós não pensarmos na base, na infância, que é a família. Entendeu? O caráter do homem começa na sua infância. E aí nós vamos observar que ao longo da trajetória a família passa ensinamentos mesmo sem saber, a partir de exemplos e orientações que vai formando o homem. Tipo uma vizinha vem procurar a mãe desse menino. Esse menino, então a mãe desse menino olha e fala assim, olha, avisa para ela que eu não estou. Ou então ela liga para falar, ô filhinho, eu quero falar com sua mãe. Aí a mãe olha para ele e fala assim, fala com ela que eu não estou aqui. Aí o menino vira e fala assim, olha, minha mãe não está. Bem, você já está ensinando o seu filho a mentir, beleza? Agora nós vamos voltar aqui e às vezes vai acontecer outro, quando você recebe um troco errado e não tem coragem de devolver, e o seu filho vai observando as suas ações e aí você vai moldando o caráter do seu filho a partir dos seus exemplos. Entendeu? Isso aí vai direcionar o menino para um caráter mau. Agora, se você quer direcionar, formar um cidadão para o caráter bom, é importante você pensar não somente naquilo que você fala. Ele não só observa as suas palavras, o seu direcionamento, mas também os seus atos e o seu comportamento. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, tá beleza? Muito cuidado, mano, muito cuidado. Tá certo? Não que você vai ter que ser todo engravatadinho ou certinho, não é isso que eu tô falando. Mas é ter princípios. Tá certo? E nunca desviar desses princípios. Me deparei aqui com uma história muito interessante sobre José do Egito, um personagem bíblico. José, ele sofreu uma injustiça muito grande. E aí José se torna governador do Egito. Logo depois, através de uma ação, de uma atitude dele, ele é promovido. Ele se torna governador do Egito. E aí as pessoas veem quem é José. Ou seja, o caráter de José foi revelado diante de toda a sociedade. Mesmo que alguém, a mulher de Potifar, tentou derrubar ou denegrir a reputação de José lá atrás, mas ele, permanecendo no seu caráter, mantendo bom caráter, ele conseguiu alcançar o resultado de sucesso na vida. Caráter é fundamental para ser reconhecido e para o sucesso na vida. Beleza? Descreve aí o que você achou de tudo isso. Dê o seu like, tá certo? E no mais, agradeço a todos. Valeu. Tchau, tchau.